Josué capítulo 15. As heranças das 9,5 tribos, a herança de Judá. E a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o termo de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade da banda do sul. E foi o seu termo para o sul, desde a ribeira do mar salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul a Cádiz Barneia, e passa por Esrom, e sobe a Adar, e rodeia Carca, e passa Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo irão até ao mar. Este será o vosso termo da banda do sul. O termo, porém, para o oriente será o mar salgado, até a extremidade do Jordão. E o termo para o norte será da baía do mar, desde a extremidade do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla, e passará do norte a Bet-Arabá. E este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debir, desde o vale de Acor, e olhará pelo norte para Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo passará até as águas de En-Semes, e as suas saídas estarão da banda de En-Rogel. E este termo passará pelo vale do filho de Imon, filho de Inom, e este termo passará pelo vale do filho de Inom, da banda dos Jebuseus do sul. Esta é Jerusalém. E subirá este termo até ao cume do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, da banda do norte. Então este termo irá desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sairá até as cidades do monte de Efron. Irá mais este termo até Baalá. Esta é Quiriate-Jearim. Então tornará este termo desde Baalá para o ocidente até as montanhas de Seir, e passará ao lado do monte de Jearim, da banda do norte. Esta é Quesalon. E descerá a Bet-Semes, e passará por Tímina. Sairá este termo mais ao lado de Ecrom para o norte, e este termo irá a Siqueron, e passará o monte de Baalá, e sairá em Jabineel, e as saídas deste termo eram no mar. Será, porém, o termo da banda do ocidente o mar grande, e o seu termo. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Aнаque. Este é Hebrom. E expeliu Calebe dali os 3 filhos de Aнаque, Sesai, e Aimã e Talmai, gerados de Aнаque. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora dantes o nome de Debir Quiriate Sefer. E fora dantes, vou repetir o versículo 15 do capítulo 15. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora dantes o nome de Debir Quiriate Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Quiriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Áquisa por mulher. Tomou-a, pois, Otoniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, e este deu-lhe a sua filha Áquisa por mulher.
E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Caleb lhe disse: Que é o que tens? E ela disse: Dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da extremidade da tribo dos filhos de Judá, até o termo de Edom para o sul: Cabizeel, e Éder, e Jagur, e Quiná, e Dimona, e Adada, e Quedes, e Azor, e Itnã, e Zife, e Telém, e Bealote, e Azor Adata, e Quiriote Esrom, que é Azor, e Amã, e Sema, e Molada, e Azar Gada, e Esmon, e Bet-Palete, e Azar Sual, e Berseba, e Biziotiá, e Baalá, Elim, e Ezem, e Eutolade, e Quesil, e Orma, e Ziclag, e Madmana, e Sansana, e Lebaote, e Silim, e Aim, e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias, 29 ao todo. Nas planícies: Estaol, e Zorá, e Asná, e Zanoa, e Enganim, e Tapua, e Enã, e Jarmute, e Adulão, e Socó, e Azeca, e Saraim, e Aditaim, e Gedera, e Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias. Zenã, e Adasa, e Migdal-Gade, e Dileã, e Mispa, e Joquiteel, e Laquis, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Lamás, e Quitlis, e Gederote, e Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá, 16 cidades e as suas aldeias. Líbna, e Éter, e Azã, e Ifitá, e Asná, e Nezibe, e Keila, e Aquisibe, e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias. Ecrom e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão da banda de Asdod e as suas aldeias. Asdod e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Gaza e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, até ao rio do Egito e o mar grande e o seu termo. E nas montanhas: Samir, e Jatir, e Socó, e Daná, e Quiriate-Sana, que é Debir, e Anabe, e Estemoa, e Anim, e Gósen, e Olom, e Gilo, 11 cidades e as suas aldeias. Arabe, Edumá, e Ezã, e Janim, e Bet-Tapua, e Afeca, e Unta, e Quiriate Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades e as suas aldeias. Maom, e Carmelo, e Zife, e Jutá, e Jezreel, e Joquideão, e Zanoa, e Caim, e Gibeá, e Tímina, 10 cidades e as suas aldeias. Alum, e Bet-Zur, e Gedor, e Marate, e Bet-Anote, e Eutecom, 6 cidades e as suas aldeias. Quiriate-Baal, que é Quiriate-Jearim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias. No deserto:
Bet-Arabá, e Midian, e Secaca, e Nibizã, e a cidade do Sal, e Engedi, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até ao dia de hoje. Capítulo 16. As heranças dos filhos de José, a herança de Efraim. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó para o oriente, subindo ao deserto de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a luz, e passa ao termo dos Arquitas, até Atarote, e desce da banda do ocidente ao termo de Jaflete, até ao termo de Bet-Oron, de baixo e até Gezer, sendo as suas saídas para o mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente era Atarote Adar, até Bet-Oron de cima. E sai este termo para o ocidente junto a Miqumetate, desde o norte, e torna este termo para o oriente a Taanate-Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa, e desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, e toca em Jericó, e vai sair ao Jordão. De Tapua vai este termo para o ocidente ao ribeiro de Caná, e as suas saídas no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés. Todas aquelas cidades e as suas aldeias, e não expeliram os cananeus, que habitavam em Gezer. E os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém serviam-nos, sendo-lhes tributários. Eu vou repetir o versículo 9 e o versículo 10 do capítulo 16 do livro de Josué. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer. E os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até ao dia de hoje. Porém, serviam-nos, sendo-lhes tributários. Então você terminou de ouvir a leitura dos capítulos 15 e 16 do livro de Josué. Na próxima gravação você estará ouvindo a leitura do capítulo 17, a herança da meia tribo de Manassés. É tudo muito interessante, muito importante o que se diz em relação à Bíblia. Talvez, quem sabe, alguém pode achar meio cansativo todo este relato, mas eu acho muito importante como que Moisés já tinha tudo orientado, ele já tinha sido orientado como distribuir a herança das 12 tribos de Israel. Então, eu percebo aqui mais uma vez a organização, o cuidado, o zelo com tudo aquilo que Deus falou com Moisés e Moisés falou com Josué. Imagina naquele tempo, para medir todas essas terras, dividir
todas as cidades, e todas as tribos tiveram as suas heranças, conforme Moisés havia ordenado. Então, creio que foi muito trabalhoso, e por isso está escrito na Bíblia, e nós entendemos que toda a palavra de Deus deve ser lida com muito temor, com muita reverência, e entendendo que toda a Escritura Sagrada foi por inspiração divina. Portanto, vamos ler, ouvir, meditar, estudar em tudo que está escrito na Bíblia. Se está escrito, foi porque Deus achou necessário que fosse escrito. Deus abençoe você. Continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini, se assim você desejar. E eu espero que sim. Deus te abençoe.